Lucas, o médico de Cristo. O segredo que provou a divindade de Jesus. Entre os 4 evangelistas, existe um nome que se destaca com uma luz própria, não apenas pela sua fé inabalável, mas pela sua formação profissional, seu método de escrita e seu foco inigualável. Este é Lucas, o médico amado, o grande cronista da fé cristã. Ele não tinha o privilégio de ser um dos 12 apóstolos. Não andou fisicamente com Jesus durante seus 3 anos de ministério terrestre e, crucialmente, não era judeu de nascimento. Lucas é o único escritor gentio a contribuir com o Novo Testamento, uma verdade poderosa que a maioria ignora. A história mais detalhada, humana e, paradoxalmente, mais divina de Jesus foi registrada com a maior precisão por um intelectual de fora do círculo íntimo, um observador treinado na neutralidade e na meticulosidade. Lucas era um médico, Colossenses 4,14, o que na sociedade greco-romana implicava uma mente rigorosamente treinada na observação clínica, na precisão do diagnóstico e na coleta sistemática de dados. Ele foi treinado para traçar a cronologia exata de uma doença ou de um evento, buscando a causa e o efeito com exatidão científica. Seu evangelho, portanto, não é um apanhado de memórias emocionais ou lendas passadas de boca em boca. É o resultado final e detalhado de uma investigação jornalística, histórica, científica e teológica, feita com um rigor clínico que impressiona os historiadores até hoje. O livro de Lucas começa com a sua metodologia, o seu laudo médico introdutório, estabelecendo sua autoridade, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele continua: pareceu-me bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas 1:1-3. A palavra grega usada por Lucas para acurada investigação, parakoloutheo, é essencial. Ela significa acompanhar de perto, seguir com precisão milimétrica, investigar metodicamente e reportar a partir da fonte primária. Ele não confiava em boatos, ele buscava testemunhas oculares e fatos concretos. Lucas estava determinado a provar que a fé em Jesus não era um mito, uma filosofia vazia ou uma lenda religiosa do povo judeu. Era um fato histórico e verificável que aconteceu em um tempo e lugar exatos, no auge do Império Romano. Seu trabalho é a âncora de ferro do Evangelho na história humana. Ele não apenas menciona o cenário, ele o descreve com a precisão de um historiador profissional. Ele cita governadores romanos, o 15º ano do imperador Tibério, líderes locais, Pôncio Pilatos, Herodes, Lisânias, tetrarcas e a linha de sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Lucas situa o nascimento e a morte de Jesus no calendário romano e no cenário político de Jerusalém, o que é o selo de que a divindade de Jesus se manifestou na cronologia humana, não fora dela. Mas o segredo que provou de forma irrefutável a divindade de Jesus está em sua abordagem médica e única dos detalhes que os outros evangelistas não tinham acesso. Ele é o único que nos dá a história mais completa e rica da infância de Jesus e dos eventos do nascimento, desde o milagre da gestação de João Batista até a circuncisão de Cristo. O motivo dessa riqueza de detalhes é que ele provavelmente dedicou tempo para entrevistar a única fonte primária que guardava esses segredos: Maria, a mãe de Jesus. Lucas relata que Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Lucas 2:19. E no seu coração as conservava. Lucas 2:51. Uma informação de foro íntimo, emocional e clínico que só um entrevistador íntimo e um médico interessado nos detalhes da gestação, do parto e do desenvolvimento de uma criança poderia obter. Lucas se torna, assim, o biógrafo da Virgem.
registrando detalhes médicos, emocionais e espirituais sobre a Anunciação, a visita a Isabel, a profecia de Simeão e a profundidade poética e espiritual do canto de Maria, Magnificat. Essa precisão não é uma nota de rodapé. O Evangelho de Lucas é o único que mostra o lado humano de Jesus, sua humanidade com detalhes clínicos e históricos inigualáveis. Ele usa termos médicos precisos ao descrever as curas. Por exemplo, ele não diz apenas que a sogra de Pedro estava doente. Ele diz, com a precisão de um laudo, que ela estava com uma grande febre, piretus megas, um termo mais específico que indica a gravidade e a urgência da doença, uma observação de quem entende de patologia. Ao diagnosticar a humanidade de Cristo com tanta precisão histórica e clínica, Lucas, paradoxalmente, estabelece a credibilidade inquestionável de sua divindade. Se o homem Jesus é tão real, tão verificável, tão ancorado na história do mundo, seus milagres, sua ressurreição e seu poder sobre a morte e a natureza não podem ser refutados como lendas ou mitos. Eles são fatos comprovados. A sua fé, leitor e ouvinte, não está baseada em mitos do povo, mas na investigação histórica e científica de um médico crente que dedicou sua vida a provar a veracidade dos fatos. O Evangelho de Lucas é a prova de que a fé e a razão não são inimigas em hipótese alguma, mas as duas testemunhas mais fortes e irrevogáveis da divindade e soberania de Jesus Cristo. Se você crê na precisão histórica e clínica do Evangelho, declare seu amém e sua fé inabalável nos fatos que provam que Jesus é o Filho de Deus. O olhar clínico de Lucas, como o médico viu o coração e a compaixão de Jesus, revelando a teologia profunda da perda e o amor incondicional pelos marginalizados, o segredo da graça ativa. O Evangelho de Lucas é universalmente conhecido com razão como o Evangelho da graça, da compaixão e da inclusão social. Mas esse foco profundo na graça não é acidental. É o diagnóstico mais agudo do coração de Jesus, feito pelo médico Lucas, o homem que via a dor por trás da doença. Lucas, sendo gentio, tinha uma visão de fora da teologia judaica restritiva. Ele viu em Jesus o amigo dos párias, aquele que veio para todos os povos e não apenas para o povo judeu. Seu público era o mundo sofredor. Ele registra mais detalhes sobre a oração, a compaixão e o perdão de Jesus em cenas íntimas do que qualquer outro evangelista, pintando o retrato mais humano e acessível do Mestre. O segredo aqui é o foco cirúrgico de Lucas nos marginalizados, que eram as doenças sociais e as feridas invisíveis da época. Ele se concentra em mulheres, muitas delas desprezadas, crianças sem valor social, gentios, os pagãos, publicanos, os traidores sociais e, especialmente, os pobres e os leprosos. Sua formação médica e sua origem gentia o tornavam excepcionalmente sensível aos que sofriam e aos que eram excluídos. Seu evangelho está cheio de histórias exclusivas de cura e de inclusão social radical, que não aparecem em Marcos ou Mateus. Ele é o único a nos dar as 3 parábolas da perda e da recuperação, o que os teólogos chamam de evangelho dentro do evangelho. São elas a ovelha perdida, o tolo que se perde, a moeda perdida, o objeto que se perde, e a mais famosa, mais elaborada e mais profunda de todas, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, é o diagnóstico final da graça ativa e restauradora. Lucas usa essa história para provar que o coração do Pai não está na condenação ou no castigo. Está na reabilitação total e na recuperação do doente espiritual que encontra o caminho de volta. A ênfase é colocada na festa, na alegria do retorno, no anel de autoridade e na roupa nova, não na condenação ou no castigo merecido pelo filho que desperdiçou toda a herança.
Essa é a teologia da compaixão de Lucas. A salvação é a cura da alma que retorna ao lar, e a festa é a celebração da recuperação, onde o amor vence a lógica do merecimento. Além disso, Lucas é o evangelista das mulheres com nome e propósito. Ele dá nomes, histórias de fé e dignidade a mulheres que eram ignoradas ou simplesmente mencionadas como a esposa de pela sociedade de seu tempo. Ele registra a história de Isabel e sua fé na velhice, a profetisa Ana, que viu o Messias no templo, as mulheres que serviam Jesus com seus próprios bens, Joana Susana e outras, e a cena crucial de Maria Madalena e a outra Maria, as primeiras e inquestionáveis testemunhas da ressurreição de Cristo. Lucas eleva o status social da mulher ao registrá-la não apenas como um apêndice, mas como um membro ativo, financiador e essencial do ministério de Jesus. Outro detalhe médico fundamental é o foco nos milagres de restauração total e de quebra de tabus sociais. Em Lucas 17, ele é o único a registrar a dramática cura dos 10 leprosos, enfatizando o fato de que apenas um deles, o samaritano, o pária religioso e racial, voltou para agradecer e glorificar a Deus. A lepra era a doença da exclusão social e religiosa por excelência. Lucas, o médico e o gentio, registra a cura da doença física e a cura da exclusão social pela fé e o retorno da gratidão. Ele também é o único a registrar a cena de Jesus suando gotas de sangue no Getsêmani, um fenômeno médico raríssimo chamado hematidrose, que ocorre em situações de estresse emocional e físico extremo quando os capilares se rompem. Lucas 22:44. Ao registrar a humanidade e a fraqueza de Jesus no jardim com termos clínicos, Lucas nos revela o custo real, o preço físico e a profundidade da sua divindade e do seu sacrifício pela nossa redenção. O Jesus de Lucas é o amigo da humanidade doente e sofredora, o médico das almas que prova a divindade através da sua inigualável, radical e incondicional compaixão por aqueles que o mundo rejeitou. Se você se sente marginalizado, doente ou perdido, saiba que o Evangelho de Lucas é o diagnóstico da sua cura, da sua inclusão e da sua aceitação incondicional por Deus. Receba a compaixão do médico de Cristo, declare seu amém e saiba que você tem um lugar de honra na festa do Pai. O método secreto de Lucas. Como o médico entrevistou testemunhas-chave, Maria e Paulo, para acessar a informação secreta que ungiu a igreja primitiva. O segredo dos evangelhos, a teologia do Espírito Santo e a transferência de poder. Lucas não parou sua investigação minuciosa em Jesus de Nazaré. Ele continuou a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que é, na verdade, o segundo e essencial volume do seu relatório médico, histórico e teológico endereçado ao mesmo Teófilo. A transição entre o Evangelho e Atos é o segredo da continuidade da unção. Jesus curou e ensinou a todos no Evangelho. No livro de Atos, a igreja é a extensão gloriosa do ministério de cura e ensino de Jesus através do poder ativo e contínuo do Espírito Santo. Para escrever com tanta autoridade sobre a vida de Paulo e a formação da igreja gentia, Lucas teve que entrevistar não apenas Maria, a mãe de Jesus, mas também uma das testemunhas mais importantes, dinâmicas e controversas de toda a história da igreja. Paulo, o apóstolo gentio. Lucas foi companheiro de viagem de Paulo, visível nas sessões Nós em Atos, seu médico pessoal, seu amigo e confidente em várias missões, até o seu aprisionamento final em Roma. Ele se tornou o cronista oficial do maior missionário da igreja primitiva, o que lhe deu acesso a informações de primeira mão sobre a igreja gentia, a perseguição, os milagres, as dificuldades e o poder transformador do Evangelho em ação. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos formam, portanto, uma unidade narrativa inquebrável que prova o seguinte: o que Jesus começou a fazer e a ensinar, Evangelho, continuou
com o mesmo poder e compaixão, a ser feito e ensinado pela sua igreja primitiva, Atos. A fonte do poder da igreja é a mesma, e Lucas faz questão de provar isso: o Espírito Santo. Lucas é o teólogo do Espírito Santo por excelência. Ele usa o termo Espírito Santo e a doutrina do batismo no Espírito mais do que todos os outros evangelistas combinados, tanto em Lucas quanto em Atos, o que mostra seu foco na capacitação sobrenatural. Ele registra a descida do Espírito sobre Maria, a concepção, sobre Isabel, a profecia, sobre Zacarias, o louvor, e de forma espetacular e fundadora, no dia de Pentecostes, sobre a igreja reunida. Essa é a informação secreta que Lucas prova. O poder dos milagres de Jesus não cessou, nem se esgotou com sua ascensão. Ele foi transferido, multiplicado e derramado sobre a sua igreja através do batismo e do revestimento no Espírito Santo. O seu evangelho é o único que narra parábolas cruciais que revelam a justiça social, a responsabilidade e a inclusão. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, é um golpe de mestre de Lucas. Ele usa um samaritano, um pária religioso e social, um inimigo do judeu, como o herói da história, provando que a verdadeira compaixão e a obediência à lei transcende as barreiras religiosas, raciais e sociais. O médico Lucas prova que a doença espiritual do preconceito é mais grave, mais fatal e mais difícil de curar do que a ferida física do viajante. Ele também é o único a registrar a cena de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, o maior traidor social e o mais rico da cidade, no sicômoro. Zaqueu, o rejeitado social, o de baixa estatura, foi ativamente procurado por Jesus, e sua casa foi salva e restaurada. O diagnóstico de Lucas é que o ministério de Jesus é o ministério da busca ativa e da restauração total, procurando ativamente quem estava perdido e rejeitado pela religião e pela sociedade. Ao fazer de seu evangelho um relatório histórico, científico e cheio de fatos, Lucas prova que a divindade de Jesus não é um conto místico ou uma lenda bonita. É uma intervenção direta, verificável e contínua de Deus na história humana. O segredo de Lucas para provar a divindade de Jesus é a transferência de poder, de autoridade e de compaixão que se estendeu de Jesus para a igreja em Atos e que se estende para você hoje através do Espírito Santo que habita em nós. Se você reconhece que o Espírito Santo é o motor da igreja e o poder para a sua vida, declare seu amém e clame por um Pentecostes em sua vida. O relatório final do médico, como Lucas, deu a certeza irrefutável da ressurreição de Jesus e a certeza científica e histórica do seu retorno. A teologia da ascensão e o legado do corpo glorificado. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos não terminam com o júbilo da ressurreição, mas com o evento mais enigmático e crucial da fé cristã, a ascensão de Jesus. Este é o ponto de virada da história da salvação, o momento onde o médico finaliza e sela seu relatório, atestando a conclusão da obra. Lucas é o único evangelista a descrever a ascensão com detalhes cinematográficos, visuais e teológicos precisos. Ele prova a plena aceitação da obra de Jesus no trono celestial e o caráter eterno de sua humanidade e divindade. O Jesus de Lucas, o homem histórico e compassivo, descrito em todos os detalhes clínicos, foi elevado para o céu em um corpo ressurreto e tangível. A nuvem de glória o encobriu, escondendo-o da vista terrena. Atos 1:9. Esse é o diagnóstico final e mais glorioso do médico. O corpo que nasceu de Maria, Lucas 1, que suou sangue, Lucas 22, que foi pregado na cruz, que ressuscitou, Lucas 24, foi assumido pela glória total de Deus e está hoje assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Essa é a prova mais alta e final da divindade de Jesus, a conclusão irrefutável do relatório de Lucas.
A humanidade foi glorificada no céu e a divindade provou seu poder sobre a morte. A ascensão não foi o fim do ministério de Jesus. Ela foi a inauguração da missão global da Igreja, o mandato final que Lucas descreve no início de Atos. Antes de ascender, Jesus instrui seus discípulos a ficarem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. Isso reforça o papel essencial e contínuo do Espírito Santo como o agente do poder de Jesus na terra. O Evangelho de Lucas é o evangelho do envio, missão e da missão universal, quebrando as fronteiras geográficas, religiosas e sociais de Israel. Ele mostra a jornada de Jesus de Nazaré a Jerusalém e a jornada da Igreja de Jerusalém até os confins da terra. O médico que buscou a cronologia perfeita do nascimento e da vida de Jesus também buscou a cronologia perfeita da expansão da sua igreja. Atos é o registro detalhado dessa expansão. Lucas mostra que o amor, a compaixão e o poder que Jesus demonstrou na terra deveriam ser o sinal distintivo, a bandeira e a marca dos seus seguidores em todo o mundo. A divindade de Jesus, provada pela investigação científica e histórica de Lucas, torna-se a autoridade inquestionável que impulsiona a Igreja a alcançar o mundo, começando pela sua vizinhança. O seu legado, através do Evangelho de Lucas e de Atos, é a certeza de que a fé não é cega, nem mística sem fundamento, mas totalmente verificada e ancorada em todos os seus aspectos e detalhes. Lucas nos dá, em seu relatório final e dramático, a esperança viva e o testemunho de que o Jesus que subiu da mesma forma voltará. Ele afirma que a Igreja deve se dedicar ao trabalho da compaixão e da pregação até esse dia glorioso. O Evangelho de Lucas é o convite final e universal para a ação, a compaixão e a missão, fundamentadas na certeza da história, da ciência e da promessa do Espírito Santo. O médico de Cristo te desafia a viver uma fé que é inteligente, histórica e, acima de tudo, profundamente compassiva e ativa em relação ao perdido, ao doente e ao rejeitado. Se você está pronto para ser a continuidade do ministério de Jesus na terra, declare sua missão e seu amém agora mesmo. A oração do médico crente, uma oração para que a mente e a ciência sirvam ao coração e à compaixão, ativando o poder do Espírito Santo em sua vida e em sua missão. Oração pela integridade da fé e da história. Senhor Deus soberano, médico supremo, criador e curador de todas as almas e corpos, nos prostramos diante da Tua palavra, que nos foi entregue com tamanha precisão histórica, clínica e científica pelo nosso amado irmão Lucas. Agradecemos-te, Pai, por nos provares, através da mente investigativa de um médico crente, que a nossa fé não é um mito, um conto ou uma lenda, mas um fato histórico e verificável, ancorado na cronologia do mundo. Clamamos, neste momento de total rendição e fé, pela unção do Espírito Santo, que é o grande segredo de Lucas, o motor de Atos e a prova de que tu continuas agindo. Em nome de Jesus, quebra e destrói toda a incredulidade, todo o ceticismo e toda dúvida que tenta separar a fé da razão e a ciência da compaixão e do milagre. Que a nossa mente seja como a de Lucas, investigativa, rigorosa e precisa, para que possamos defender a Tua palavra e a verdade de Jesus Cristo com autoridade e convicção inabalável. E que o nosso coração seja como o Teu, cheio da compaixão de um médico que se importa profundamente com a febre, com a lepra, com a exclusão social e com a ferida invisível da alma de cada ser humano. Libera sobre nós o Evangelho da graça radical de Lucas, que possamos ser os amigos dos marginalizados, dos pobres, dos rejeitados, dos viciados e dos perdidos, levando a eles a cura da alma, a aceitação e a alegria do retorno ao Pai.
Que a nossa vida se torne a prova viva e visível de que o Jesus que começou a curar no Evangelho continua a curar, a restaurar e a salvar através de nós no poder manifesto do Espírito Santo. Usa-nos para o diagnóstico final do amor, para que o mundo veja em nossa compaixão ativa, em nossa aceitação e em nosso perdão a divindade inconfundível de Jesus Cristo. Dá-nos a certeza de que a ascensão é a prova do nosso futuro glorificado e o mandato inadiável da nossa missão. Lucas, com sua visão de médico, também nos deixou o registro mais forte da cura pela palavra, algo que nenhum médico da antiguidade poderia explicar. Ele narra a cura do paralítico que desce pelo telhado, Lucas 5, onde Jesus, antes de curar o corpo, cura o pecado e a culpa, o que é o diagnóstico mais profundo da humanidade. A cura física para Lucas é apenas o sinal externo de uma cura interna e espiritual muito maior. O corpo estava doente por causa da alma ferida, e Jesus tratou a raiz. O milagre da cura, então, é a prova da autoridade de perdoar, a divindade revelada através do ato médico de restauração. Ele viu Jesus restaurar a orelha de Malco após o ataque no Getsêmani, um milagre de reparação instantânea em um momento de violência. Um médico jamais viu uma cartilagem ser refeita por um toque, provando o poder criador de Cristo. Essa é a nossa esperança final, que a medicina de Cristo transcende toda a capacidade humana, reparando o que foi cortado e curando o que parecia incurável e perdido. Que a precisão de Lucas te dê a segurança, e a compaixão de Jesus te dê a paz e a cura total e completa. Receba o diagnóstico de vida do médico de Cristo e caminhe na autoridade do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, o Cristo histórico, o médico das almas, e o Senhor que voltará com glória, nós oramos. Amém. Declare seu amém final e compartilhe esta mensagem que une a fé, a ciência e a compaixão na verdade de Jesus Cristo, ativando o Evangelho de Lucas em sua vida.